Olá pessoal, meu nome é Marco Antônio e eu estou aqui hoje para ensinar vocês a construírem um bebedouro para aves que auxilia no controle do mosquito da dengue. Sabemos aí que esse problema do mosquito está um problema muito sério no país, então eu resolvi fazer esse vídeo para passar para vocês como uma forma de contribuição aí, tá, para esse problema aí. Na verdade eu construí esse bebedouro também por causa de uma necessidade minha. Todo ano a gente sai para viajar e aí você tem que ficar incomodando parentes, vizinhos, amigos. Para quê? Para vir tratar da sua criação. Isso é uma coisa muito chata, o pessoal costuma viajar também final de ano, então eu tenho aquela dificuldade, todo aquele transtorno, tá? A parte de alimentação eu já tinha resolvido há uns 4 anos atrás. Eu desenvolvi um comedouro que ele mantém a comida armazenada nesse comedouro por vários dias, tá? Um período prolongado, mantendo a comida em excelente estado. E o que é mais importante, as pombinhas não têm acesso, então é anti-pombinha esse comedouro. Então esse fato da comida, do alimento deles, já não era mais problema, mas a água sempre foi um problema para mim. E aí pensando, né, tentei várias formas até chegar num bebedouro aí que realmente resolveu o meu problema, tá? Vocês vão ver que é um bebedouro bem fácil de construir, é baratíssimo, sai tudo material reciclado. Abastecendo ele vai durar vários dias aí, semana, 15 dias, com tranquilidade. Quais são as vantagens desse bebedouro? Tá? A primeira, ela auxilia no controle do mosquito da dengue, é o principal motivo e é o que me incentivou a vir gravar esse vídeo e passar para vocês, tá? Dar uma contribuição aí para ver se a gente diminui um pouco esse problema sério que está no país. Outro fator, ele vai manter sempre água limpa, você nunca vai ter água suja para o seu sangue, então a qualidade da água vai ser muito boa, você não vai ter mais aquele problema. Outra, manutenção, a manutenção dele aí é semanal, quinzenal, então é pouca manutenção, vai evitar aquele problema sério, todo dia você tem que estar aí limpando os reservatórios de água deles. E mais um outro fator, é o volume de água. Ele tem uma quantidade boa de água, tá, no seu reservatório, e você não precisa ficar tão se preocupando em repor essa água também. Outra vantagem, é todo o material reciclado, baratíssimo, é de fácil manutenção, fácil fabricação. Agora eu vou falar sobre o material que vocês vão utilizar, tá? Primeiro item, um galão desses. Você acha facilmente para ele, tem o produto de limpeza, tem muito descartado, por isso você vai achar com facilidade. E o outro também é um produto muito fácil, todo mundo praticamente tem em casa, que é esse frasco aqui de amaciante. Você vai usar mais uma fita da rosca ou um silicone, depois nós vamos explicar, tá? Como é que utiliza isso. Esse recipiente aqui, que é o de amaciante, ele possui essa tampa alongada, é uma tampa dosadora, tá? Nós vamos usar nesse recipiente só essa tampinha. Nós vamos substituir a tampa do galão por essa tampa aqui, tá? Tentando sempre, tá? Esse aqui não pode ter furo e tem que ser translúcido. O que você vai fazer? Vai enroscar como eu fiz aqui até o final do curso. Vai fazer uma marcação no centro, pegando como centro na parte superior da tampa, com um pincel atômico. Vou mostrar aqui para vocês. Tá? Nós vamos retirar essa tampa depois de marcada. Vamos fazer um furinho, tendo como centro essa marcação que nós fizemos. Eu utilizei um caninho desse tipo de antena, esquentei ele bastante e encostei aqui até abrir um furo redondo, tendo como centro a marcação que eu fiz. Depois disso, eu lapidei ele com uma faquinha para aumentar o furo. E eu peguei também depois, lixei bastante, tanto na superfície externa como interna, para não deixar nenhuma rebarba. Isso eu vou explicar por que eu fiz isso posteriormente. Então é o seguinte,
depois de feito a furação, que vai ficar semelhante a isso, você vai utilizar a tampa de forma que ela fica na superfície e bem alinhado com o centro superior aí. Gente, está pronto o bebedouro. O bebedouro é só isso. É simples assim, muito prático, tudo material descartável, tudo material que se pode ter em qualquer lugar aí, você vai conseguir com facilidade. E a base é isso aqui. O que acontece? Para eficiência, melhor eficiência disso aqui, você tem que observar se não está tendo vazamento na parte inferior. Se tiver tendo vazamento aqui na rosca, não vai funcionar, ele vai drenar toda a água, vai se perder a água, você vai deixar sua criação sem água. Então é importantíssimo ter uma boa vedação. Desse jeito ele pode até funcionar, mas conforme você vai usando, com o tempo deve aparecer algum vazamento. Então você tem algumas opções, tá, para fazer, para melhorar a eficiência disso. Uma é a fita veda-rosca, que você conhece aí, que é usada em hidráulica. Você pode passar várias camadas dela e aplicar a tampa, sempre olhando a centralização superior da sua tampa. A furação tem que estar na parte superior. Já vai ajudar na vedação também. Eu optei, como ia ficar fora e eu não podia correr risco, eu fiz uma outra opção. Eu optei em passar o silicone. O silicone vai deixar a tampa permanente, você não vai conseguir movimentar mais ela. Vai te dar um pouquinho mais de trabalho na manutenção, mas em compensação você vai ficar despreocupado com relação ao vazamento. O que acontece? Você vai tirar a tampa, vai aplicar o silicone em volta, passar também um pouquinho de silicone na rosca da tampa, melhor ainda, vai enroscar a tampa até chegar na posição, centralizar ela e deixar secar com o reservatório vazio. Tá? Aí é o seguinte, com relação ao silicone. O silicone tem dois tipos no mercado. Tem um de uso comercial residencial, que é o silicone acético, ele tem fungicida. E tem um outro silicone que é de aquário, esse não contém fungicida. Se você fizer a mão do silicone com fungicida, que é o acético, depois de aplicar ele e esperar 24 horas para secar, você vai ter que encher ele de água, pôr na posição de trabalho para que a água pegue onde tem o silicone, o excesso, e deixar por 48 horas ele em contato com a água, sem utilização, apenas para tirar a toxicidade do silicone. Depois disso você vai drenar a água e vai encher novamente e pôr para utilizar o seu bebedouro. Se for o silicone de aquário, você vai aplicar ele, deixar ele secar 24 horas. Depois de seco, ele já pode ser utilizado diretamente para a criação. Então fica a ressalva aí, senão você pode intoxicar os seus franguinhos aí, sua criação. Bom pessoal, por que eu falo que esse recipiente, esse bebedouro, ele auxilia no controle do mosquito dengue? Primeiro, um fator negativo, o recipiente é translúcido, tá? Ele deixa entrar luz solar. E a gente sabe que o mosquito ele tem preferência por recipientes escuros, então já é um fator negativo. Outro fator, a área de contato da água é muito pequena, tá vendo? É só isso aqui que vai ficar aparente, só onde você furou. Terceiro, eu vi aí na literatura, aí, na internet, aí, que o mosquito ele põe os ovos um pouquinho acima da lâmina d'água. Quando você abastece os bebedouros ou chove, o nível eleva da água, chega até os ovos, aí sim eles eclodem e vai para a fase larval. Aqui nós não temos essa área acima da água, porque ela vai estar bem rente, tá? E por isso mesmo que eu mandei vocês lixarem aqui, pedi para vocês lixarem aqui e lixarem interiormente também o furo aqui, tá? Que foi feito, justamente para evitar esse problema aí. Mesmo que ele conseguir colocar os ovinhos aqui e eclodir os ovos, ele vai ter que ficar respirando. A única área que vai respirar é essa aqui, então ele vai
vir respirar e vai descer, subir e descer. Conforme os franguinhos vão bebendo, existe uma possibilidade dele entrar para dentro do reservatório. Aqui com o tempo vocês vão perceber que vai ter um bolsão de ar. Se ele entrar para cá, ele vai conseguir sobreviver até passar para a fase adulta. Aí ele morre aqui dentro, não tem como ele sair, ele está aprisionado. Aqui já é definitivamente o fim dele, tá? Ele não tem como sair daqui. Então por isso que eu falo para vocês que ele deve ajudar bastante no controle do mosquito da dengue. Não fiz nenhum experimento, mesmo porque não tem estrutura, né, para fazer isso aí, nem tempo. Mas tá aí, eu acho que o negócio é legal. E outra coisa, como a fase do mosquito é em torno de, em média, 10 dias, se você der a manutenção e a limpeza semanal, vai evitar esse problema aí do ciclo, você vai interromper o ciclo do mosquito. Então é mais um fator favorável, tá? Que vai auxiliar no controle do mosquito. Bom pessoal, agora eu vou mostrar para vocês como conduzir isso lá no campo, tá? Como você vai fazer a manutenção, desinfecção, tudo aí, a limpeza. Depois de uma semana de uso, tá? O que você vai fazer? Você vai retirar o galão, vai inclinar ele de forma que libere a água da tampa, vai aplicar água sanitária no furo, tá? Vai completar o galão com água e vai deixar aí umas 2 horas ele na posição de uso para desinfectar a tampa e desinfectar internamente o galão. Você vai perceber que com o tempo vai surgindo uma alga aqui, e a água sanitária também ela combate essas algas aí, tá? Ela limpa essas algas, então por isso que é bom você usar água sanitária. A tampa está suja, com a buchinha, com a própria água daqui, você limpa aqui, ó, já está com água sanitária, limpa, deixa lá umas 2 horas, lá 3 horas para desinfectar. O que você faz aí, então? Você drena essa água, joga ela toda fora, põe mais um pouco, dá uma chacoalhada, uma mexida, joga de novo fora para tirar todo o excesso da água sanitária e enche novamente da ponta de uso. Gente, é simples assim. Como é que você enche isso aqui? Fácil. Pega o bico da mangueira põe aqui, 1 minutinho você já encheu isso aqui, tá? Então é simples, pessoal, não tem por que não fazer uma vez por semana para a gente fugir desse ciclo aí, tá? Para quem, no meu caso, tinha que trocar água todo dia, fazendo uma vez por semana, tá excelente. Você vai perceber que a água vai ficar sempre limpinha aqui, você não vai ter necessidade, tá, de ficar repondo água aqui todo dia aí. Outra coisa, durante a semana, se viu que sujou muito aqui, passa uma buchinha aqui, ó, a buchinha aí já limpou. Às vezes fica um pouquinho de sujeira aqui no fundo de terra, que eles põem o bico com terra, aquela terra dessa. Tira o galãozinho, dá uma inclinada nele assim, a água já expulsa a terra fora. Gente, é fácil, muito simples. Olha, pra mim foi muito legal, sabe, que um galhão aí, abrir mão de muita mão de obra que eu tinha para repor essas águas, lavar o reservatório, tá? E com essa correria do dia a dia, nem sempre você faz a coisa certa, mas uma vez por semana dá para caprichar aí, né? Bom, é isso aí, tá? Aqui o bebedouro já está na posição de uso. Eu estou utilizando 2 blocos de concreto de construção civil. Utilizo ele por quê? Por causa do peso dele, mesmo que o franguinho subir alguma coisa, não tem como desestruturar o sistema, tá? Ele tem que estar sempre bem alinhadinho o sistema, senão ele não vai funcionar direito. Outra coisa, o substrato. O substrato aqui, ou você pega uma prancha de madeira ou alguma pedra. Eu tenho uma pedra tipo ardósia assim lá, que dá para colocar bem niveladinha, que esse é o fator também primordial aí, tá? Para bom desempenho do bebedouro. Eu coloquei os blocos aqui de forma que eu coloque o galão, fique bem justo, tá? Mesmo que você não conseguir colocar o furo na parte superior, que é muito importante isso, que você não atentar para isso, pode prejudicar o sistema, você tem como dar um pequeno recurso com uma cunha aqui, ó, para deixar o furo na posição certa, tá? Ele aqui já está na posição de uso, já está com água, e assim que você deitar ele na posição de uso, o que vai acontecer? Ele vai vazar primeiro, vai vazar uma quantidade razoável de água, tem uma quantidade maiorzinha, depois ele vai diminuindo até cessar, porque vai criando uma pressão interna aqui dentro do galão, que vai manter ele sem vazamento lá.
E se vocês repararem aqui no bico, vocês vão perceber que a lâmina d'água fica bem próximo ao corte ali que foi feito, tá? Então não tem aquele espaço suficiente para o mosquitinho pôr os ovos aí. Outro detalhe que é importante: alinhar sempre o bico até um pouco mais para dentro da base do bloco de concreto. Para quê? Para o sorgo não ficar pisando, tá? E nem fazer sujeira aqui. Então eles ficam nessa posição até um pouco mais para dentro aí, para poder não ter tanto dano mecânico nele. Já ajuda na proteção. Gente, para mim está sendo excelente, tá? O sistema me deu muito certo em casa, eu adorei, muito fácil de fazer, material reciclado, você não vai gastar nada. E eu espero que realmente seja eficiente quanto o mosquito aí, tá? Porque a gente nem sempre tem como ficar cuidando muito. O outro sistema que eu tinha, cada 2, 3 dias eu tinha que estar fazendo a limpeza. Às vezes na correria você não faz a limpeza certa, então sempre pode ser um problema aí por causa desse mosquito aí. Esse sistema é muito mais prático, vai fazer uma manutenção uma vez por semana, faça bem feito, de uma vez só. Você vai ter água sempre limpa para o seu sorguinho e vai estar sempre assim bem protegido contra eventual mosquito, tá bom? Espero que seja útil como foi para mim. Um abraço para vocês.